Bom dia, meu nome é Rose, eu sou consultora de sistemas da Folha de Pagamento e nós vamos hoje, na parte da manhã, ter um treinamento sobre o e-social. Então, nós temos aqui pessoas, participantes, que já conhecem alguma coisa do e-social, mas nós temos também pessoas que não enviaram nada ainda do e-social. Então, eu vou começar do início, vou colocar os pontos importantes que são necessários ser preenchidos para que evite que dê retorno do e-social. Então, quando a gente fala de e-social, nós já temos o grupo 1, o grupo 2, que estão mandando, o grupo 3, que também já está mandando, e que agora, no mês de maio, vai iniciar o grupo 3 para mandar a parte dos lançamentos da Folha, né? Então, temos as tabelas iniciais, os não periódicos e os periódicos para enviar, né? E agora, quem é do grupo 3 vai começar a fazer esse envio. Então, o nosso foco principal hoje é falar sobre o e-social, então eu vou falar de uma forma geral, para que pessoas que ainda não começaram a enviar também tenham condições de enviar, tá? Então, primeira coisa, quando a gente fala de e-social, para que possa ser enviado o e-social, tem que estar instalado na máquina de vocês, podendo ser na máquina local ou ser instalado no servidor, o gerenciador de serviços. O gerenciador de serviços, ele vai fazer a comunicação das informações que saem do sistema de Exactus para serem enviadas para o portal do e-social. Então, para fazer essa comunicação, nós temos que estar com o gerenciador de serviços instalado. Então, quem for cliente direto pode entrar em contato com o nosso suporte aqui em Londrina, e quem tem central de atendimento, entre em contato com a sua central de atendimento para que seja feita a instalação desse programa aqui, olha, desse gerenciador de serviços. A instalação do GSE, ela deve ser realizada em apenas uma máquina da rede, de preferência no servidor. Então, sempre quando for começar a mandar o e-social no dia, tem que estar aberto o gerenciador de serviços. O gerenciador de serviços, ele pode estar aberto no servidor, tá? Quem tiver uma máquina local, já deixa aberto também, porque senão, se começar a mandar sem estar o gerenciador de serviços aberto, ele vai começar a demorar, daí vocês vão perceber que não tem retorno, é porque não tem esse programa instalado que faz a comunicação entre as informações que saem da folha de pagamento e vão lá para o portal do e-social. Então, o gerenciador de serviços estando instalado, aqui dentro de opções, nós precisamos cadastrar o certificado. O certificado digital, certificado A1 ou A3, tá? Aí vocês vão verificar qual que é o certificado que vocês têm. Normalmente, o certificado, no caso de um escritório de contabilidade, esse certificado usado é o A1, tá? Então, sendo o certificado A1, aí o escritório tem a procuração dos clientes para poder fazer o envio, tá? E quem tem o certificado A3 vai colocar, no momento que for fazer o envio, tem que colocar esse certificado na máquina, conectar na máquina que estiver usando. Então, aqui no tipo de certificado, ó, nós temos dois tipos, o A1 e o A3. Escritório de contabilidade normalmente utiliza o A1. O tipo de inscrição, se é um CNPJ ou um CPF, o número da inscrição e o nome do certificado. Esse nome tem que estar correto, tá? Colocar da maneira como consta no certificado, para evitar que dê problema. Se for um certificado A1, aqui coloca o caminho aonde está o arquivo do certificado. Aqui tem aqui a opção arquivo, que é para pesquisar na própria máquina, onde que está, a senha do certificado e ativo. Isso é colocado uma única vez. Colocou uma vez, ele vai ficar mantido. Quando abrir o gerenciador de serviços, estando esse certificado ativo, abrindo o gerenciador, ele já vai ativar o certificado,
para poder fazer o envio. Se não ativou o certificado, não vai ter retorno dos envios. Então, sempre tem que observar que o certificado tem que estar ativo para que possa fazer o envio. E essa informação é feita uma vez só. Quem vai utilizar o certificado A3 tem que já observar que no momento que for fazer o envio, o certificado A3 tem que estar colocado, espetado na máquina, senão ele não vai fazer a leitura para que possa fazer essa comunicação. Então, aqui já está configurado, aqui em certificado. Quem for instalar para vocês, o gerenciador de serviços vai vai preencher essa informação aqui de configuração de banco de dados. Aqui em preferências, a gente tem aqui a opção para que quando for fazer o envio, ele tem um tempo para ficar fazendo essa verificação. Então, aqui, olha, está parametrizado a cada 1 minuto. Tá? A maioria está a cada 1 minuto. Então, daí o sistema, à medida que a gente vai fazer o envio, ele vai ficar tentando a cada 1 minuto fazer o envio. Certificado estando instalado, GSE estando aberto, só deixar ele minimizado na tela, não precisa ficar com ele aberto. Então, agora, querem perguntar alguma coisa sobre certificado, sobre essa questão do GSE? Tá. Então, não tendo perguntas, vou dar continuidade. Então, aqui dentro da folha de pagamento. Para que funcione certinho, não tenha retorno, não tenha erros do e-social, então tem algumas parametrizações que são necessárias, tá? Então, aqui, primeiramente, aqui em parâmetros empresa, tabelas que utiliza, para quem vai começar a parametrizar para enviar para o e-social, é necessário que esse campo aqui, função, horário e locação esteja parametrizado como própria, tá? Quem tem uma empresa filha, aqui eu estou na XXX, que é minha empresa padrão. Eu vou pegar aqui uma empresa filha para mostrar para vocês. Então, aqui em parâmetros empresa, tabelas que utiliza, o campo função, horário e locação mudar para própria, tá? Por quê? Para que seja enviado para o e-social, somente as funções que a empresa que a gente tiver selecionado vai utilizar, para que seja enviado para o e-social, somente os horários que essa empresa vai utilizar e para que seja enviado somente as locações que essa empresa vai utilizar. Antigamente, a gente usava, por exemplo, função própria. Com isso, o escritório criava uma tabela com todas as funções que o escritório pudesse vir a utilizar. Agora, em relação ao e-social, nós pedimos para mudar para a própria, para mandar somente as funções que aquela empresa vai utilizar, para que não envie um número de funções muito grande para o e-social e que não vão ser utilizadas. A mesma coisa na questão do horário e da locação. A gente só envia o que for referente à empresa. Antigamente, antes, quando não tinha o e-social, a gente usava como padrão, mas agora para atender o e-social, então a gente muda para a própria, função, horário e locação. Aqui em parâmetros, evento, tabela de eventos, é preciso parametrizar os eventos para mandar para o e-social, tá? Então, cada evento tem que ter uma parametrização para o e-social. Tem que dizer como que ele vai entrar no e-social. Então, aqui na última aba, tem o campo aqui, rúbrica. Então, tem que entrar aqui nesse campo rúbrica, clicar aqui na lupa e ver como que esse evento vai entrar. No caso desse evento aqui que eu estou selecionada, é o 001. Então, já está parametrizado aqui para entrar como salário, vencimento ou saldo. Então, cada evento vocês vão ter que fazer essa verificação para ver se está entrando. Esse outro evento aqui, o evento 10, é salário rescisão. Então, aqui está parametrizado 6.000, saldo de salário da rescisão contratual.
Esse evento 20 é uma bolsa estágio, então aqui está parametrizado bolsa estágio. Se por acaso o evento não for entrar para o e-social, vocês colocam 999, que é não se aplica. Não se aplica quer dizer que ele não entra para o e-social. Então, sempre tomo cuidado de fazer uma verificação aqui, olha, nessa coluna, para ver se todos os eventos estão parametrizados ou não, mesmo que seja para colocar 999. Aqui, por exemplo, o Vale Transporte, ele não entra para o e-social, então aqui está parametrizado como 999, que não se aplica. Mas aqueles eventos que vocês não querem que entre para o e-social, coloca dessa maneira. E aqueles que vocês querem que entre para o e-social, aí vocês vão até aquele campo que eu mostrei e já faz a parametrização. Observe que aqui em cima tem um botão chamado e-social. Clicando nesse botão, ele abre para fazer o envio, tá? Então, observe que esse evento aqui, ele já foi transmitido. Ele já foi transmitido com recibo. Então, se ele não tivesse sido transmitido, ele ia aparecer aqui, ó, situação, pendente de transmissão no top. Sempre que tiver pendente de transmissão no top, quer dizer que eu preciso fazer o envio desse evento. Eu simulei uma alteração no evento. Só um minuto que ele está carregando. Ó, observa que quando eu faço uma alteração, ele gera para mim aqui a pendência, pendente de transmissão no top. Então, nesse caso aqui, se eu alterei o evento e já quiser mandar, eu entro no botão do e-social, ele mostra aqui para mim, olha, que eu, na data de hoje, 22/4, 9h28, eu fiz uma alteração qualquer que gerou uma pendência. Então, eu posso vir aqui e clicar aqui, enviar para fazer o envio. Quando eu clico em enviar, ele muda para pendente de transmissão no REX. REX é aqui dentro do gerenciador de serviços. Então, está aqui, pendente de transmissão no top, clico em enviar, ele muda para pendente de transmissão no REX e coloca essa informação aqui dentro. Tá? Aí aqui ele vai fazer, a partir daqui ele vai fazer o envio. Então, só para vocês entenderem agora, logo no início, depois eu vou explicar novamente na rotina do e-social, toda vez que faz uma alteração no evento ou em qualquer situação do cadastro, qualquer informação do sistema, ele gera uma pendência. Então, aqui, ó, pendente de transmissão no top. Sempre que tiver essa informação, quer dizer que necessita fazer o envio. Então, eu posso fazer o envio aqui, imediatamente, ou fazer na rotina do e-social, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aqui em parâmetros empresa, parâmetros da empresa, nós temos alguns campos que são necessários estar preenchidos. Então, aqui tem a parametrização. Eu sempre oriento para aqui no campo opção para emissão da GPS do CFIP, colocar 1, tá? Colocar 1 para fazer o preenchimento lá na locação. Então, aqui tem o campo, olha, categoria, classificação tributária, tem que estar preenchido da forma correta. Aqui, olha, esse campo é importante, contratação de pessoa com deficiência, colocar se a empresa é obrigada a contratar ou não. O FAP, colocar o FAP para evitar erro, porque é uma situação que se tiver sem o FAP ele dá erro. Esse campo aqui, indicativo da situação, sempre colocar situação normal, tá? Se colocar diferente disso, ele dá erro. Então, basicamente, esses campos aqui que eu mencionei agora são importantes para o e-social. Aqui a questão do ponto também, colocar qual que é o tipo de ponto, se a empresa adotou algum sistema de ponto. Caso não tenha adotado nenhum tipo de sistema de ponto, pode colocar que não adotou, mas são campos que eu já sei que retornam com erros do e-social.
Outra coisa aqui importante, olha, número de proprietários, coloca o número de proprietários, coloca aqui data base, coloca o mês da data base, porque eu já vi, essa semana mesmo eu peguei cliente que estava mandando o e-social e não colocou a data base e deu erro. Aqui na parte de funções, usar a função cadastrada ou função cadastrada com controle de salários ou sem controle de salários. Sem controle de salários é o que a maioria utiliza, porque eu posso ter várias pessoas com o mesmo salário, com a mesma função, mas com um salário diferenciado. Então, fazer o preenchimento aqui. Opa! E aqui dentro dos parâmetros da empresa também já tem aqui a informação para ser enviada para o e-social. Eu estou mostrando para vocês que em todas as telas tem um botão do e-social. Telas onde tem informações que são necessárias enviar para o e-social, tem aqui o botão. Então, essa tela aqui, por exemplo, é a tela que vai primeiro para o e-social, que é o S1000. Olha, o 1000 é quando eu mando para o e-social os dados da empresa. Essa informação é a primeira que chega lá no portal, que tem todas as informações da empresa. Aí, chegando no portal, eles vão confrontar as informações que a gente está enviando com as informações que a Receita tem. Então, se eu coloco uma classificação tributária errada, ele já vai falar para mim, vai retornar com um erro para mim que está errado. Então, tem que sempre colocar da maneira correta e o S1000 é o primeiro a ser enviado. Então, aqui, olha, alguma alteração foi feita nessa data aqui do dia 27/1 e eu preciso mandar. Então, clicando aqui, ele já envia. Se não quiser enviar agora aqui, daqui a pouco a gente vai entrar lá na rotina do e-social e nós vamos ver que dá para fazer o envio por lá também. Aqui em parâmetros, funções. Sempre tomar cuidado quando for fazer o cadastramento das funções para colocar o número do CBO correto. Foi terça-feira eu peguei um cliente que colocou o número do CBO errado, então não correspondia, ou show campo em branco, então colocar o número do CBO correto, tá? Clica aqui na lupa e pesquisa qual que é o número do CBO correto. E fazendo a inclusão ou alteração de uma função, também aqui já tem o botão para fazer o envio. A função é o 1030. Cada função, ela entra para o e-social, tá? Então, todas essas funções que estão aqui, essa relação aqui de funções, todas elas vão entrar para o e-social. Então, cada uma delas eu preciso fazer o envio. Locações. Locações precisa fazer a parametrização aqui na locação. Colocar todos os dados. Colocar aqui principalmente, olha, essa parte aqui, ó, de FPAS, outras entidades, colocar as alíquotas, colocar a informação do CEFIP, colocar aqui, ó, que é importante, colocar o número de proprietários de novo na alocação, colocar também o mês da data base, porque senão ele pode dar alguma inconsistência. Aqui, colocar o tipo de controle de ponto e se é obrigado ou não contratar aprendiz. Aqui, ambientes de trabalho, mesmo que a locação ela não tenha risco, tem que colocar não há riscos, tá? E aqui no fatores de riscos, colocar a informação não se aplica, tá? Que não tem fator de risco. Mesmo que ela não tenha, é necessário fazer o preenchimento para dizer que não tem risco. Sindicatos, aqui na parte de sindicatos tem um campo que fica escondidinho, mas que é importante colocar, porque a gente pega erro quando não coloca. Olha, colocar aqui qual que é o tipo de sindicato, colocar o nome do sindicato, todas as informações relacionadas, colocar a inscrição, colocar o código da entidade,
convenção, e aqui embaixo, ó, nesse botãozinho aqui, regra de cálculo, tem que colocar essa informação. Eu já peguei cliente que deixou esse campo aqui, mês da data base, em branco, e no sindicato, e depois ele deu inconsistência. É um botão que fica aqui escondidinho, então, mas não esqueça de colocar aqui, ó, mês da data base, tá? É importante. Aqui a parte de turnos. Nos turnos, lembra que eu comentei de cadastrar os turnos, somente que a empresa vai utilizar. Então, aqui, colocar o nome do turno, o tipo de jornada e colocar aqui os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aqui está informado os dias que a jornada é igual. Tá? Então, de segunda a sexta, o colaborador trabalha 7h33. Sábado e domingo, ele não trabalha. Se trabalhasse no sábado, colocaria aqui o diferenciado o sábado. O diferenciado é o dia que a jornada é menor. Sempre tomar o cuidado de não repetir o dia da semana, porque a gente teve casos, agora a gente colocou uma crítica, mas antes esse campo não fazia crítica, e se repetisse, por exemplo, 2 vezes sexta-feira, ele voltava com o retorno do e-social com uma mensagem que não era clara, mas a gente agora, depois quando a gente começou a fazer os envios e entender os retornos, a gente entendeu que era porque estava repetido aqui. Então, a gente colocou uma crítica, mas quem já tinha preenchido antes de ter essa crítica, ele aceitava colocar 2 vezes o mesmo dia da semana. Aí a mensagem de retorno pelo fato de estar repetido aqui o dia da semana. Aqui embaixo tem que tomar cuidado também, olha, aqui é o horário de entrada de manhã e de saída à tarde, tá? E aqui o horário do intervalo do almoço, tá? Então tem que tomar cuidado nessas informações, porque eu já tive cliente que colocava, por exemplo, das 7h30 às 11h30 aqui, e depois das 12h30 até as 17h18, como esse exemplo aqui. Mas tem o campo certinho, ó, horário de entrada da manhã, saída à tarde e o intervalo. Cada turno também é enviado, tá? O envio dos turnos, ele é feito no evento 1050, tá? 1050 dias normais. E daí tem os 1050 dias diferenciados quando houver. Bom, dessa parte aqui que eu acabei de mostrar para vocês, são as informações iniciais. Vamos entrar aqui na rotina do e-social. Então, aqui na rotina do e-social, nós temos os eventos iniciais, que é essa primeira parte de parâmetros que eu mostrei para vocês. Nós temos os periódicos, que é os lançamentos da folha, e aqui os não periódicos, que é a parte de cadastro do colaborador, a parte de envio de férias, parte de envio de afastamento e rescisão. Aqui em parâmetros, como eu comentei no início, a gente precisa informar o certificado. O mesmo nome do certificado eu tenho que colocar aqui dentro do GSE. Eu mostrei agora há pouco aqui para vocês. Olha, então aqui no certificado está esse nome, 001, Contabilidade Eireli e esse CNPJ. A informação também está aqui, olha, exatamente igual. Então, eu coloco aqui o código da empresa, em se tratando de um escritório de contabilidade, se o escritório tiver procuração, eu coloco o código do escritório, a razão social e o CNPJ é o mesmo que eu vou informar aqui dentro, tá? Para evitar erros. Então, eu coloco a mesma informação, exatamente igual, olha, a mesma informação. Para que possa haver essa comunicação. Aqui o nome do responsável, que vai fazer o envio para o e-social. Pode ser o contador, pode ser a pessoa que está fazendo o departamento pessoal, aí vocês vão verificar. Para quem vai começar a enviar o e-social, tem aqui o analisador de dados. No analisador de dados, é feita uma verificação para ver se tem algum dado inconsistente. Antes de começar a fazer o envio, quem for fazer pela primeira vez, pode entrar aqui no analisador de dados, marcar os campos
só os obrigatórios. Tá, então aqui no analisador de dados, né? Por exemplo, eu pedi para verificar, ele já me deu aqui, ó, que esse colaborador, tá faltando aqui a data da expedição do RG. Então, se eu não faço essa verificação prévia aqui do analisador de dados, se eu não faço, eu não vou saber que está faltando essa informação. Aí eu mando para o e-social, o e-social vai retornar. Então, é interessante fazer essa verificação. Esse outro colaborador aqui, ele deu aqui, ó, órgão emissor do RG e a data da expedição. O primeiro deu só a data da expedição que está faltando. O segundo aqui já deu que falta também o órgão emissor. Então, assim, para quem vai começar a fazer o envio, é interessante fazer essa verificação aqui, que eu comentei agora, do analisador de dados. Pode marcar todos os dados, como vocês viram, eu marquei todos, aí ele demorou um pouco mais, porque a tabela de eventos é grande, a tabela de funções também, que eu estava usando naquela empresa era grande. Então, eu vim aqui e marquei só alguns dados e marquei somente dados obrigatórios. Então, isso aqui é uma prévia que dá para ser feita antes de começar a fazer o envio. Se não quiser fazer esse analisador de dados, não tem problema. Mas aqui nesse caso, eu já sabendo agora que falta essas informações, eu já sei qual é a chapa e qual que é o dado que falta. Eu vou lá no cadastro e já corrijo para poder fazer o envio e não ter problema com essas duas chapas. Se eu não fizer esse analisador de dados, não tem problema, mas vai chegar lá no e-social, no portal, vai estar faltando essas informações e vai voltar dizendo que faltam as informações. Eu vou ter que refazer, vou ter que colocar essas informações. Então, eu acho sempre interessante colocar essas informações ali para fazer o analisador. Então, aqui nós podemos marcar todos os campos, ou podemos marcar, para ficar um pouco mais rápido, mais ágil, marcar só aquela rotina que a gente vai utilizar. Então, eu estou mostrando para vocês aqui a parte dos iniciais. Então, se eu quiser vir aqui e marcar só a parte dos iniciais, eu marco aqui e ele só vai abrir essa parte aqui de parâmetros que eu mostrei. Então, vamos entrar ali para ver. Então, aqui, olha, eu marquei para abrir para mim aqui somente a parte de iniciais e tabelas. Lembra que eu deixei desmarcado aqui, ó, a parte de não periódicos e periódicos, então ele nem abre. Identificação do ambiente, só temos aqui produção. Quando iniciou o envio do e-social, a gente tinha a opção de fazer pré-produção e produção. A pré-produção era só uma verificação, era uma base de teste, assim, para verificar os envios. Depois mudou, não teve mais, quando começou oficialmente, mudou aqui para produção. Então, aqui na rotina do e-social, observa aqui embaixo, que tem aqui embaixo as informações. O verde quer dizer que está enviado e transmitido com sucesso, tá? Que foi enviado. O vermelho quer dizer que ele está pendente para transmissão. E o amarelo quer dizer que ele está sendo transmitido e que temos que aguardar. Então, sempre que vocês entrarem e verificar que tem alguma informação em vermelho, quer dizer que está pendente para transmitir, que eu necessito fazer essa transmissão. Quando eu clico aqui para transmitir e clico aqui em executar, ele deixa de ser vermelho e passa a ser amarelo. Amarelo quer dizer que ele está transmitindo. E o nosso objetivo principal é que tudo fique verdinho, tá? O verdinho quer dizer que ele foi transmitido e já está correto. Então, é como se fosse um sinaleiro de trânsito mesmo. O vermelho é uma atenção. Atenção, você tem que fazer a transmissão desse evento. O amarelo quer dizer que ele está indo, já está sendo transmitido, e o verde é o retorno. Então, por exemplo, aqui, eu clico aqui no evento 1060, que é ambientes de trabalho. Clico aqui, ele tá em vermelho. Quando eu marco o campo e clico em executar, ele começa a fazer o envio. Tá? Observa que ele já mudou para amarelo. Ele mudou para amarelo, eu clico aqui na parte de históricos, olha, observa aqui que o 1060, deixa eu puxar aqui um pouquinho para vocês verem. Quando eu preciso enviar, ele aparece aqui, pendente de transmissão no top. Então, esses aqui, olha, o S1010,
o S1010, ele está em vermelho. Então, vermelho, pendente de transmissão no top. O S1010 é a tabela de eventos, aquela tabela que eu mostrei grande para vocês lá. Então, aqui eu tenho todos os eventos da tabela 1010 para mandar, ele está em vermelho, pendente de transmissão no top. Mostrei para vocês que o 1060, que é ambiente de trabalho, ele também estava vermelho. Quando eu cliquei aqui e pedi para executar, ele mudou aqui, ó, pendente de transmissão no REX. Pendente de transmissão no REX quer dizer que ele saiu daqui da folha, do sistema da folha, entrou aqui dentro do GSE. Olha, ele saiu da folha, ele estava pendente de transmissão no top, eu marquei, pedi para executar, ele mudou aqui, pendente de transmissão no REX. Quer dizer que ele saiu da folha e entrou aqui dentro, tá? Aqui dentro, eu não preciso ficar entrando, eu posso só deixar minimizado que o sistema vai fazer esse controle. E aqui, eu clico aqui em atualizar e ele vai me dar um retorno, tá? Agora há pouco já apareceu aqui 2 vezes a imagem dizendo certificado não encontrado. Por quê? Eu não tenho certificado nessa máquina. Essa base que eu estou utilizando para demonstrar para vocês é de um cliente meu. Então, eu não tenho o certificado digital dele aqui. Então, ele está dando a mensagem para mim, certificado não encontrado. No caso de vocês, não pode ocorrer isso. Tá? O certificado, como eu já comentei, tem que estar instalado corretamente na máquina, para que possa fazer essa transmissão. Então, aqui eu não vou ter o resultado transmitido com recibo, porque eu não tenho o certificado aqui na minha máquina, ó, certificado não localizado. Porque eu coloquei aqui que eu vou utilizar um certificado, mas eu não tenho esse certificado na minha máquina, tá? Porque aqui é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Estando o certificado colocado na máquina, eu venho aqui em atualizar, e o sistema ele vai me atualizar a situação. Ele pode colocar transmitido com recibo ao término, quando ele terminar, quando ele termina, quando ele traz tudo correto, ele apresenta aqui, transmitido com recibo. Se tiver algum erro, ele apresenta aqui, ó, erro estrutural, por exemplo. Aí eu clico aqui nessa engrenagem, ó, clico 2 vezes, e ele me mostra qual que é o erro. Tá? Lembrando que as mensagens de erro, ela sempre fica aqui, ó, retorno do e-social. E nem sempre essas mensagens são claras. Ele apresenta uma mensagem de acordo com o erro que ele encontrou. Por exemplo, se o CBO não está correto, ele vai trazer uma mensagem dizendo que o CBO não está correto. Se eu não coloquei o FAP, ele vai apresentar uma mensagem dizendo que o FAP não está correto, que está faltando. Ou, por exemplo, o que eu comentei agora, do RG do colaborador e da data de emissão, né, que a gente acabou de ver lá naquele analisador, que seriam 2 inconsistências. Então, ele traria para mim essa informação. Está faltando a data da emissão do RG e está faltando a informação que a Secretaria de Segurança Pública, né, o órgão emissor do colaborador. Então, sempre que eu quiser ver um erro, eu venho aqui, procuro aqui nessa engrenagem, tá? E ele vai me trazer aqui a mensagem do erro. Às vezes a mensagem do erro é em inglês, aí vocês não vão conseguir identificar. Aí tem que entrar em contato com o suporte de vocês para que eles possam auxiliar. Quando é transmitido com recibo, ó, observa que ele traz aqui, ó, transmitido com recibo. Se clicar aqui, olha, na engrenagem, ele está aqui, ó, sucesso. Sucesso quer dizer que foi transmitido com recibo. Então, aqui, olha, o mês que foi gerado, o ano que foi gerado, aqui é uma função, é o S1030, o código da função, se é uma inclusão, uma retificação, se é uma informação que é original ou é uma retificação, a data que ele foi gerado, o horário que ele foi gerado, qual que é a situação. Então, esse aqui voltou certinho, então tá situação transmitido com recibo. A validade,
enviado em, o número do recibo, o número do protocolo e o identificador. E aqui é o XML. XML é como a informação foi codificada para poder entrar lá no portal do E-Social. Então, a informação a gente faz o cadastramento, quando vai para o portal, ela é transmitida dessa forma e aqui a gente tem o retorno. O nosso objetivo principal é sempre voltar transmitido com recibo. Se der erro, a gente tem que procurar saber qual que é o erro. O verde é o nosso objetivo principal e é o nosso retorno positivo, dizendo que foi transmitido. O vermelho é o alerta que tem que ser transmitido e o amarelo é que ele está em transmissão. Não tem necessidade de ficar abrindo aqui o portal. Pode deixar o portal aqui fechado. Se quiser abrir o gerenciador de serviços. Se quiser abrir o gerenciador de serviços, viu que está demorando demais o processo e quiser abrir o gerenciador de serviços, marcar e clicar aqui em consultar protocolo, pode fazer isso. Tá? Aqui no nosso caso, eu estou consultando, mas ele está dizendo que ele não vai enviar porque não está encontrando o certificado. Tá? Isso ocorre bastante quando o certificado é A3. Se esqueceu de colocar o certificado na máquina, o A3, se clicar aqui, ele vai dar a mensagem, olha, certificado não localizado. Então, isso pode ocorrer bastante. Se o certificado estiver correto e eu clicar aqui em consultar protocolo, essa situação de envio, à medida que chega lá no portal do E-Social, ela já muda. Não tem necessidade de entrar aqui, tá? Pode acompanhar tudo por aqui clicando em atualizar. Em atualizar, ele vai mostrar o mesmo retorno que está aqui dentro do GSE. Bom, então vamos aqui para a parte de cadastro. Dados pessoais. Eu estou passando para vocês, assim, as informações que são mais importantes. Então, aqui na parte de dados pessoais. Aqui na parte de dados pessoais, eu vou passar para vocês os dados que a gente já sabe, que eu sei que pode dar retorno, né? Todos os dados aqui são importantes, todos, tá? Mas tem alguns que são específicos que vão voltar com erro do E-Social. Então, nome do colaborador, data de nascimento, OF, código do município, sexo, estado civil e grau de instrução. Todas essas informações aqui são importantes para o E-Social, tá? Essa parte de informações complementares, informações aqui profissionais, vamos supor que eu estou fazendo o cadastramento de um médico, por exemplo. Então, aqui eu coloco lá médico, vamos supor que seja endócrino. Então, coloco aqui habilitação, endocrinologista, oftalmologista. O conselho, eu coloco aqui o CRM, o registro e o F. A data de expedição, a validade. Vamos supor que eu estou fazendo o cadastramento de um contador. Então, eu coloco aqui, contador, coloco o CRC dele, o registro, a UF, tá? Então, tem algumas profissões que tem o conselho. Então, se eu coloco aqui as informações, já vai entrar corretamente lá para o E-Social. Importante colocar o nome do pai e da mãe, principalmente da mãe, porque lá na receita, além do nome do colaborador, sempre é verificado o nome da mãe do colaborador. O endereço, tá? Celular ou telefone, sempre é bom colocar, tá? Se não tiver, deixa em branco, não me recordo de fazer crítica a essa informação, mas se tiver, é bom colocar. Documentação. Bom, a gente viu agora há pouco ali, quando a gente passou pelo analisador, que na parte de documentação, vocês viram que ele deu crítica falando sobre o órgão emissor e sobre a data de validade. Nesse aqui, por exemplo, ele já daria crítica, olha, porque está aqui o número do PIS, está certo, a data de emissão, ok, ele não vai fazer a crítica, mas a identidade, ele faz a crítica aqui na identidade. Então, aqui, olha, ele já me daria uma crítica pela falta do número da identidade. Vamos supor que eu coloco o número da identidade, não coloco o dígito verificador. Se existir dígito verificador, tem que colocar. A UF, qual que é a UF? A data de emissão, lembra? A gente viu lá que deu a mensagem que faltava a data de emissão do RG e o órgão emissor.
Então, tem que colocar a data de emissão, sim. E o órgão emissor, que vocês viram que dá erro. Então, aqui eu vou colocar Secretaria de Segurança Pública, Paraná. CTPS, se não for carteira digital, tem que colocar aqui o número. A UF. Se for carteira digital, não precisa colocar. Estou colocando uma data qualquer, tá? Então, essas informações aqui são realmente necessárias, porque senão a gente já sabe que vai dar erro, tá? Agora, aqui a parte de carteira de habilitação. Se o meu colaborador é o motorista, eu necessito colocar o número da carteira dele, tá? Tem que colocar o número da carteira e colocar o órgão emissor, tá? É necessário. A data de expedição, o vencimento, tá? E primeira habilitação, e a UF. Olha, o que aconteceu essa semana, terça-feira aconteceu comigo. Um cliente ligou que ele estava com erro no e-social. A mensagem que retorna do e-social não é uma mensagem clara, como eu falei para vocês. Então, ele conversou com a central de atendimento dele, esse cliente, a central não conseguiu descobrir o erro, aí ligou, caiu para mim o atendimento, e eu olhei e também não consegui descobrir, porque a mensagem, como eu falei, não era clara. Aí eu fui conversar com o analista, mostrei a mensagem de erro. Enfim, o que esse cliente meu fez? Ele colocou aqui na categoria, colocou aqui, ó, Paraná. Não existe categoria de carteira de habilitação Paraná. Existe A, existe B, C, mas não existe Paraná. E a mensagem que voltou do e-social não era uma mensagem clara. E então passou por 3 pessoas para que pudesse descobrir que a categoria da carteira que estava errada. Então, por isso que eu sempre peço para tomar bastante cuidado na hora de preencher os dados. Não existe categoria, por exemplo, nesse caso que eu estou mencionando para vocês, PR. Após identificar o erro, nós mudamos aqui para A, salvamos a tela e fizemos o envio de novo. Aí foi perfeito. Só que, como eu comentei, passou por 3 pessoas para poder descobrir, porque as mensagens de retorno do e-social não são claras, então a gente acaba perdendo tempo. Então, sempre tomar bastante cuidado para colocar essas informações, para colocar da forma correta e completa. Se não for motorista, se a função não for motorista, não precisa preencher essas informações, tá? Pode deixar em branco. Só preenche se for motorista. E se for preencher, preencher da forma correta. Também, em se tratando de motorista, aqui o certificado de inspeção médica do motorista. Preencher os dados aqui. Se for um autônomo, se for um prolabore, coloca o número da inscrição dele aqui do INSS. Título de eleitor, ele não faz verificação, tá? O e-social não faz verificação. Reservista, esses dias também eu peguei um erro. Foi colocado o número da reservista, e algum desses campos aqui tinha ficado em branco. Então, se não for colocar a informação, ou coloca toda a informação, ou não coloca, porque senão ele vai fazer a crítica. Ele normalmente não faz crítica, mas se colocou o número, por exemplo, tem que terminar de colocar os outros dados, tá? Porque senão ele vai fazer a crítica. Então, isso são informações importantes. Então, em se tratando do envio dos dados do colaborador, aqui são essa primeira coluna aqui é uma informação importante, e em se tratando de motorista, esses dois campos aqui, ó, essas duas informações aqui relacionadas a motorista são importantes. Ainda em se tratando do evento S2200, que também faz parte do colaborador. No cadastro do colaborador, deixa eu colocar aqui um colaborador normal. Aqui, ó, o vínculo é importante, data de admissão. Se colocar que o colaborador está em experiência,
tem que aparecer aqui a data do vencimento do contrato, a alocação do colaborador, o salário. Se colocar que o colaborador, por exemplo, ele é comissionado, aqui nessa aba de descrição tem que colocar alguma informação, tá? Se colocar que o colaborador é horista ou comissionado, tem que colocar alguma informação aqui para o e-social, porque senão, se é comissionado, se ele é comissionado e aqui nesse campo fica em branco, ele volta com um erro que não é claro. Ele, por exemplo, no erro ele volta assim, DSV, DSVAR. Então, é uma informação que não é clara. Agora, pela experiência, a gente já sabe que é a falta de informação nesse campo. Então, pode colocar, por exemplo, 5% do total das vendas. Um exemplo, tá? Mas tem que colocar alguma informação, senão vai voltar com erro quando se tratar de comissionado, quando se tratar aqui de horista, de diarista. Mensalista, não. Mensalista, não, ele nem abre esse campo, tá? Aqui o tipo de regime, colocar qual que é o tipo de regime. Normalmente é 1 pela CLT. A jornada tem que colocar. Se for horista, aqui tem para colocar a descrição da jornada. Se for diarista, coloca a palavra diarista ou coloca qualquer outra informação. Turno e calendário. O turno é obrigatório, tá? O turno é obrigatório colocar, porque no turno vai dizer para o e-social qual que é o horário que ele faz e quais são os dias da semana. Calendário não é obrigatório para o e-social. Ele é obrigatório aqui para o sistema quando se trabalha quando se trata de colaborador horista. Função. Então, como eu comentei, tem aquela tabela de função, aí vocês vão enviar somente as funções que estão no e-social. Semana passada também eu peguei uma situação assim, o cliente, ele mandou o colaborador, aí voltou com o erro do e-social, porque a função que ele usou ainda não tinha sido enviada para o e-social. Então, primeiro, se for uma função nova, primeiro tem que mandar a função, para depois mandar o colaborador. Sempre verificando se o CBO está correto, para que não tenha erro. Sindicato, é importante, tem que estar preenchido todas as informações conforme eu mostrei agora há pouco. E aqui também, se tratando de um colaborador novo, colocar qual que é o tipo de admissão dele, se ele está recebendo seguro-desemprego ou não. Então, essas informações aqui que eu mostrei para vocês, de dados pessoais, dados do contrato, elas fazem parte do envio do S2190 e 2200. E a parte de dependentes, tá? A parte de dependentes também vai junto com o 2200. Se o colaborador ele tem dependente, é obrigatório a informação do CPF, tá? Tem que colocar o CPF do colaborador, não pode ficar sem. Então, aqui, olha, se é dependente, seja filho, esposa, tem que ter aqui o CPF. Principalmente aqui do filho, se deixar em branco, ele vai retornar com erro dizendo que falta o CPF. Eu já tive alguns clientes que, pela falta do CPF do dependente, ele repetia o mesmo CPF do colaborador. Não pode, tá? Porque aqui no sistema de Exactus ele aceita, mas lá no e-social, o e-social verifica que o CPF do dependente e do colaborador é o mesmo, ele vai rejeitar. Então, não pode colocar o mesmo CPF, não pode deixar o CPF em branco, tem que colocar o CPF correto. Tem uma pergunta aqui, deixa eu verificar. Tá, o Ivan está perguntando sobre autônomo. Ivan, sobre autônomo, você faz o cadastramento, só que ao invés do vínculo, por exemplo, seu vínculo 10, você coloca aqui o vínculo 80. Se for proprietário, se for autônomo, você coloca o vínculo 83.
Quando você coloca vínculo 80 ou 83, alguns campos automaticamente ficam desabilitados, que são desnecessários, tá? Como, por exemplo, o sindicato, tá? Então, de diferente o que o colaborador autônomo ou o diretor tem, é a questão aqui do vínculo e de forma automática, colocando o vínculo, alguns campos ele já desabilita porque não são necessários. E o envio é feito da mesma maneira, só que, como eu comentei, o colaborador normal, o envio é feito no 2190 e 2200 e do autônomo é no 2300. Tá? Do diretor e do autônomo é um outro evento que envia. Tá? Então, voltando aqui agora para a rotina do e-social. Então, como a gente já viu aqui a parte de eventos iniciais, que envolve toda a parte de parâmetros que eu comentei, aqueles específicos. A parte aqui de eventos não periódicos é a parte do envio dos dados pessoais, dados do contrato, dependentes e afastamento também. Aqui, olha, afastamento são os afastamentos que o colaborador tem. Então, vamos supor que uma colaboradora está afastada por licença maternidade. Tem o início, e o término e o motivo. Então, a gente precisa fazer o envio do início, do término e qual que é o motivo, tá? Tem o evento específico para isso. Tem a data de início que o sistema gera uma informação e no mês que tem o término, o sistema vai gerar o envio uma pendência no término. Lembrando que o término eu tenho que enviar no mês do término e essa pendência é gerada no mês do término. Semana passada mesmo um cliente ligou para mim, ele colocou início e término e o sistema não estava gerando, ele estava dentro do mês de início e questionou por que o sistema não estava gerando o término, porque o sistema ele gera o término no mês que ocorre o término. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, o início é 6 de 2019, ele vai gerar uma pendência no mês 6 de 2019 e o término ele vai gerar no mês 10. Então, esse cliente que eu mencionei estava me questionando, mas por que não gerou? Porque ele só gera no mês do término, e só posso fazer o envio no mês que ocorre realmente. Aqui também, olha, ele tem o botão do e-social para poder fazer o envio, tá? Então, aqui ele gera o envio no 2230, uma pendência no 2230, e depois, no mês do término, nesse caso aqui, ele vai gerar no 7/10, tá? Para poder fazer o envio. Lembrando que o início, ele sempre gera nessa tela aqui. Sempre o início, ele vai gerar uma pendência, se estiver dentro do prazo, ele vai gerar aqui nesse botão do e-social. O término, ele não gera aqui, o término ele gera dentro da própria rotina do e-social, tá? Aqui dentro, no mês de término. Qualquer tipo de afastamento, vamos supor, salário maternidade, acidente de trabalho, auxílio doença, ele gera pendência, tá? Exemplo, esses 3, mas tem mais. Agora, faltas, ele não gera pendência, não precisa mandar faltas para o e-social. Então, ele não vai gerar pendência para o e-social relacionada a faltas. Também, ainda dentro da parte de não periódicos, férias. Quando eu tenho férias para o colaborador, nós fazemos as férias do colaborador, faz as férias normalmente. E o sistema ele envia para o e-social, aqui através desse botão também. Então, quando estiver fazendo as férias, para não esquecer, acabou de fazer, já vem aqui, ele vai ter a pendência para poder enviar. Se por acaso não quer enviar logo depois que acabou de fazer as férias, não tem problema. Ele vai estar vermelhinho lá na rotina do e-social e deixa para fazer depois. Eu tenho vários clientes que já fazem a opção de já fazer o envio assim que faz as férias, para não acontecer de esquecer, porque tem prazos tanto para férias, quanto para rescisão e quanto para admissão. Tem o momento certo para fazer o envio. Então, a rescisão também, ele gera pendência, tá? A rescisão, quando a gente faz a rescisão, acabou de fazer, se já quiser fazer o envio da rescisão,
pode já fazer o envio, ele vai gerar o 2299 aqui na rotina do e-social, tá? Então, não esquece de fazer o envio. Se esquecer de fazer o envio, na hora que for entrar lá na rotina do e-social, vai estar pendente o 2299. Então, vamos entrar aqui na rotina do e-social. Agora eu vou marcar, posso marcar todos, mas para agilizar um pouco aqui, eu vou marcar só os não periódicos, que é o que eu acabei de falar para vocês, que é a parte de dados pessoais, dado do contrato, dependente, afastamento, férias e rescisão. Tudo isso envolve aqui não periódicos. Nesse caso aqui, para mim, ele não gerou pendência em nada. Quer dizer que eu não tenho umas férias feitas, eu não tenho uma rescisão feita, eu não tenho nenhuma admissão feita. Caso tivesse alguma dessas situações, ele já estaria em vermelhinho aqui. Deixa eu pegar uma outra empresa para ver se ele tem. Não, nesse aqui também eu não tenho nenhuma pendência. Deixa eu ver. Pegar um outro mês. Tá. Nesse caso aqui, ele não tem pendência, mas ele tem aqui uma alteração. Foi feita uma alteração de contrato de trabalho, ele gerou uma pendência. Vamos supor que o salário do colaborador mudou. Lá nos dados do contrato é feita a alteração salarial, ele gera aqui o 2206. O 2190 é a admissão preliminar. Quando eu cadastro um colaborador no mês, ele vai sempre gerar o 2190, eu tenho que enviar o 2190 para que ele possa habilitar o 2200. Então, o 2190 e o 2200 fazem parte da admissão do colaborador, sendo que o 2190 ele vem primeiro, é feito o primeiro envio do 2190, depois do 2200. Então, dados pessoais, dados do contrato, dados de dependentes, estão aqui no 2190 e no 2200, tá? Qualquer alteração cadastral do colaborador, ele gera, se for dados pessoais, ele vai gerar aqui no 2205. Se for dados do contrato, como por exemplo a alteração de salário, ele vai te gerar aqui no 2206. Se for, deixa eu ver, se for um afastamento, seja por acidente de trabalho, auxílio-doença, salário maternidade, entre outros, ele gera uma pendência aqui do início e do término no 2230, tá? Se for férias, também ele gera aqui no 2230. Se for rescisão, ele gera aqui no 2299. Eu estou mostrando para vocês os mais comuns, tá? Tem todas as outras situações aqui, mas os mais comuns são esses que eu estou falando. E o 2300 é quando eu tenho o diretor ou o prolabore ou o autônomo, tá? Então, o 2300, lembra que eu comentei agora a pergunta que o Ivan fez sobre o autônomo ou prolabore? Eu cadastro lá com o vínculo 80 ou 83, ele já gera uma pendência no 2300. Se eu coloco que o vínculo é 10, por exemplo, um trabalhador normal, pendência no 2200. Se é um autônomo, um diretor, informa o vínculo nos dados do contrato e ele gera aqui um 2300. Se eu fizer uma alteração cadastral lá do Prolabore ou do autônomo, ele gera aqui uma pendência no 2306. E o 2299, que eu comentei agora há pouco, é o desligamento do colaborador normal. E o 2399 é o desligamento
do trabalhador sem vínculo. Também é da mesma forma. Eu mostrei para vocês lá que cadastrei um colaborador, já tem o botãozinho do e-social. Fiz um afastamento, já tem o botãozinho do e-social. Férias e rescisão, a mesma coisa. Eu comentei que, se vocês quiserem, já podem enviar por lá. Se não quiser enviar por lá, não tem problema. Vai estar vermelho aqui e marca para poder fazer o envio por aqui. Vamos supor que tivesse vermelho, uma rescisão, clica aqui em executar e clica aqui depois em histórico para acompanhar as informações, os retornos. Sim, o Fernando está perguntando aqui se ele pode enviar o 2190 e o 2200 no mesmo dia. Pode sim, não tem problema não. A Cris está perguntando se ela pode optar por não transmitir o 2190. Deixa eu mostrar aqui. Antes, quando a gente começou os envios do e-social, a gente já deixava automático para gerar pendência no 2190 e no 2200. Aí, agora, não faz muito tempo, a gente criou um campo para que o usuário decida se ele quer mandar o 2190 ou não, que o sistema gere o 2190 ou não. Então, Cris, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui em parâmetros, empresa, parâmetros da empresa. Aqui, olha, tá vendo nessa aba PAT, FAP e outros? Então, aqui, se quiser que o sistema gere o 2190, marca o campo. Se ele não marcar o campo, ele só vai gerar o 2200, tá? Se quer ou não que o sistema gere ou não o 2190. Então, se quiser que gere o 2190, quando for uma admissão, marca o campo. Se não quer, deixa o campo desmarcado e ele vai gerar somente o 2200, tá? Aqui é opcional. Quando a gente começou o envio do e-social, a gente não tinha esse campo aqui. Então, o sistema já gerava o 2190 e o 2200. Agora, como tem esse campo, de acordo com o que parametrizar aqui, ele gera ou não o 2190. E respondendo a outra pergunta, pode sim mandar os dois ao mesmo tempo. No mesmo dia, não tem problema não, tá? Então, voltando aqui mais uma vez. O importante é mandar, tá? Tem que mandar, principalmente quando se trata de férias e rescisão. Não pode esquecer, esses dias eu peguei um cliente que ele não mandou a rescisão. Aí ele me ligou porque estava dando divergência de valores. Aí eu fui verificar com ele, tinha rescisão no mês e ele não mandou. Foi direto mandar os outros eventos e não mandou. Então, é importante mandar. Joab está perguntando se deixar de mandar o 2190 se causa algum problema. Olha, Joab, eu penso que não. Eu não tenho essa informação exata para te falar agora, mas o nosso sistema sempre gerou 2190. Como eu comentei recentemente que foi colocado a opção se deseja ou não gerar. Eu penso que não tem problema, senão não teria sido colocado, né? Mas eu posso me informar depois certinho para poder responder por que foi criada essa opção. Tá, então, vimos aqui a parte do 21, da parte aqui dos não periódicos, né? Então, tendo já mandado parâmetros, que eu comentei com vocês, que é a parte de iniciais e tabelas, os dados do contrato do colaborador, férias e rescisão, e afastamentos, que são os não periódicos, aí nós temos que fazer o envio da folha de pagamento, tá? Então, as empresas do grupo 3, por exemplo, agora, a partir do dia, se eu não estou enganada, dia 1º de maio, vai ter que começar a mandar os lançamentos da folha de pagamento, né?
as empresas do grupo 3. Quem é grupo 1, grupo 2 já está mandando normal, mas quem é grupo 3 vai começar agora a fazer o envio da parte dos lançamentos da folha. Então, é importante que as férias ocorridas no mês tenham sido enviadas, os afastamentos, as admissões e as rescisões do mês tenham sido enviadas certinho para também mandar os lançamentos da folha. O que são os lançamentos da folha? Tudo que ocorre aqui na parte de movimento, tá? Tudo que ocorre aqui na parte de movimento online são os lançamentos da folha. Então, deixa eu pegar uma outra empresa pequena aqui. Bom, eu vou dar continuidade aqui. Então, todos os lançamentos da folha a gente precisa enviar para o e-social. Esse envio é feito na parte de não periódicos, no 1200 e no 1210. Então, todos os lançamentos que forem feitos aqui, olha, após a folha ser processada, ele já gera uma pendência. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que eu não tenho nada para lançar. Eu venho aqui e faço o cálculo. Cálculo foi feito, GPS foi feita. No momento que eu faço o cálculo da folha, a nível de informação para vocês, tá? Aqui utilitários, manutenção do acumulado, consulta e manutenção do mês corrente. O sistema, ele gera a informação para o e-social. Ó, então, quando eu faço o processamento, ele coloca aqui para mim que a chapa já está calculada. Após eu fazer o envio para o e-social, ele vai me acrescentar aqui a informação e é enviada ao e-social, tá? Então, eu entrei aqui em utilitários, manutenção do acumulado, consulta e manutenção do mês corrente para mostrar para vocês. Coloquei 999, que é o líquido da folha. Se eu deixar em branco, ele vai listar para mim todos os eventos que eu fiz na folha. Tudo que vocês fazem na folha, olha, que nem no caso aqui, essa colaboradora, ela teve o Prolabore, o INSS e o líquido e alguns eventos virtuais que o sistema gera de forma automática. Tudo isso aqui vai ser enviado para o e-social, tá? Então, ele armazena aqui essa informação e ele envia para o e-social. Todas as chapas que foram processadas, ela fica gravada. Tá? Fica gravada aqui que ela está calculada. E após eu ter feito o envio, aparece aqui, e enviada ao e-social. Eu vou ver se eu pego alguma empresa que tem essa situação para mostrar para vocês daqui a pouco. Então, a folha já está processada. Vou marcar aqui os periódicos. Tá, então, observa que aqui agora eu selecionei para enviar os periódicos. Então, olha, o 1200 e o 1210 é a parte da folha de pagamento. Então, o 1200, eu venho aqui, olha, ele está vermelhinho, eu marco e envio. Quando eu envio o 1200, ele está mandando lá para o e-social as informações da folha de pagamento. Somente quando o 1200 ficar verde é que eu vou enviar o 1210. Observe que o 1210 ele não está habilitado. Ele só habilita o 1210 quando o 1200 estiver verdinho, tudo tiver sido enviado, tá? Então, aqui, nesse caso, a gente clica, ele envia, muda para amarelo, como eu já falei. Ah, tá. Ó, agora há pouco fizeram uma pergunta, né? Agora mesmo, se é importante estar com as outras abas, as outras duas abas, verde para poder enviar. Aqui, por exemplo, essa base é de teste, não está. Então, ele já tá me dizendo aqui, olha, que essa chapa 6, que eu estou tentando enviar, eu estou tentando enviar valores, mas eu não enviei o 2200 dela ainda, por exemplo, se for um colaborador normal. Então, como que eu estou tentando enviar valores para uma chapa que não tem
não tem as informações ainda do cadastro do colaborador. Então, por isso que foi até oportuno ter ocorrido essa mensagem de erro, justamente para a gente ver que tem que ter as informações anteriores corretas, as abas anteriores corretas para poder fazer o envio, porque aqui ele já rejeitou. Não tem dados do pessoais, não tem dados do contrato e eu estou tentando enviar valor. Tá? Então, ele vai fazer o que com esse valor? Para quem que é para jogar? Se ele não tem a chapa 6 lá dentro do portal. Então, aqui teria que voltar e fazer o envio, ó, chapa 7 também. Então, ele encontrou 3 chapas aqui que ele não encontrou lá no portal para poder descarregar esses valores. Aí ele prossegue com os demais colaboradores, tá? Nesse caso, o que eu faria? Eu enviaria o 2200 dessas chapas para poder dar continuidade. Então, ó, observa que ele fez o envio de quem ele encontrou. De quem ele não encontrou, ele deixou de fora. E aqui ele deu, ó, pendente de transmissão no REX. Pendente de transmissão no REX quer dizer que ele está fazendo o envio, tá? Como aqui é uma base de treinamento, ele não vai concluir esse processo. Só para mostrar aqui para vocês o 12. Ó, ele mandou de todos os outros que ele está tentando mandar de outras pessoas, mas ele não vai conseguir aqui porque não tem o certificado. Deixa eu pôr aqui para baixo. Ó, os 3 aqui, ó. Os 3 que ele está tentando mandar, tá? Que são os mesmos que estão aqui. Como eu falei, não precisa abrir o GSE, é só para vocês entenderem essa comunicação que o sistema da Folha faz e a importância do gerenciador de serviços. Então, saiu da Folha esses 3, entrou aqui dentro do gerenciador de serviço, esses 3 colaboradores, e daqui ele está mandando lá para o e-social, para o portal. Então, aqui ele não vai concluir porque eu não tenho certificado. Uma vez que tivesse voltado e tivesse ficado verde aqui para mim, aí ele ia me habilitar aqui o 1210, que o 1210 é ainda a continuação do envio da parte de valores, e ficando os 2 verde, aí eu posso vir aqui e fazer o fechamento. Então, sempre, para quem for mandar a parte de periódicos, 1200 verde, 1210 verde e depois aqui o fechamento, tá? Eu não achei aqui nenhuma empresa que seja grupo 2 para poder mostrá-la completa para vocês. Agora eu vou marcar aqui todos os campos, tá? Só para vocês verem, demora um pouquinho mais para abrir a tela. A Valéria está perguntando se quando volta com erro. Valéria, quando volta com erro, ele vai voltar assim, erro estrutural ou erro no XML, tá? Se voltar com erro, quer dizer que você tem que arrumar o erro para prosseguir, tá? Não precisa inativar o erro. Se quiser inativar, depois de já ter corrigido, pode inativar. Aí você vê qual que é o erro, vamos supor que seja um erro de CPF de dependente, por exemplo. Você vai lá, coloca o CPF do dependente e depois você envia de novo, que daí ele já vai entrar da forma correta, tá? Tem alguns casos que é retificação. Retificação é quando você vai corrigir uma informação que você mandou errada para o e-social. Por exemplo, o salário do colaborador era R$ 1.500. Por engano, quando você mandou R$ 1.300. Então, você precisa retificar essa informação, tá? Porque você mandou errado. Errado é uma retificação que você vai fazer, tá? Então, daí você faz essa retificação. Não é 1.300, é 1.500 que eu deveria ter mandado. O correto é 1.500. Então, você manda uma retificação. Quando você, por acaso, mandou R$ 1.500 e depois ele teve uma alteração,
Aí você vai lá no cadastro, dados do contrato, altera o salário do colaborador, aí não é uma retificação, porque você não mandou errado inicialmente, você realmente alterou. Então, você manda ele como alteração, tá? Quando você for gravar o colaborador, nesse exemplo do salário que eu passei agora, a hora que você for gravar, ele vai te perguntar, é uma alteração ou é uma retificação? De acordo com o que você responde para essa pergunta, ele gera um evento, ou sendo de alteração ou de retificação, tá? São dois eventos separados. Tá, eu não consegui achar aqui nenhuma empresa que já tivesse concluída, porque essa base aqui só tem empresa do grupo 3, mas eu vou reforçar para um melhor entendimento. Estando tudo verdinho aqui nos iniciais e tabelas, os não periódicos também estando verde, os periódicos tendo enviado 1.200, o 1.210, aí eu venho aqui e faço o fechamento. Tá? O fechamento é o 1.299. Quando eu clico aqui para fazer o fechamento, ele vai gerar aqui para mim uma pendência no 1.299, que é o fechamento. Essa pendência, eu aguardo ela retornar. Quando ela retorna, esse botão aqui de fechamento, ele vai passar a ficar fechado. Aqui ele está habilitado. Após eu ter o retorno do envio do e-social, dizendo que foi feito o fechamento, ele fecha aqui para mim. Se eu precisar fazer qualquer correção, eu preciso fazer a reabertura. Faço a reabertura, ele gera também uma pendência aqui no 1298, eu aguardo para que fique habilitado aqui novamente e faço a correção que for necessária. Então, para fazer, agora quem vai fazer empresas do grupo 3, que vão fazer o envio dos não periódicos, então, mando 1.200, espero 1.200 voltar, mando 1210, espera voltar, os dois estando verdes aqui, vem aqui para o botão fechamento, faz o fechamento, ele vai gerar aqui no histórico o 1299, aguarda o 1299 voltar transmitido com recibo, e aqui o botão vai estar fechado, tá? Se for necessário fazer alguma correção na folha do mês, faz a reabertura, ele gera aqui no histórico o evento 1298, espera voltar transmitido com recibo, para que seja reaberto o mês, e aí faz a correção necessária, envia 1200, 1210 de novo e faz o fechamento. Então, o objetivo é sempre esse, agora para as empresas do grupo 3, mandar o 1200, 1210 e fazer o fechamento. Pessoal, fui perguntar para o analista para responder certinho para vocês, tá? Então, as empresas do grupo 3 têm que entregar os periódicos do mês 5, tá? Não é para entregar do mês 4, é para entregar a partir do mês 5. E o que são os periódicos? Reforçando, 1200, 1210 e aqui o fechamento, tá? Então, mês 5, que é obrigatório entregar as empresas do grupo 3. Quem é grupo 1 e 2 já estão entregando normal, tá? Então, empresas do grupo 3 já estavam entregando aqui os iniciais e tabelas, já estavam entregando aqui os não periódicos, e agora a folha do mês 5 tem que fazer a entrega. Aí vocês vão verificar os prazos, tá? Porque tem os prazos certinho. Então, aqui, olha, o 1200, 1210, os dois ficam verdinhos, depois faz o fechamento. Isso é fazer a entrega, tá? Fazer o envio do movimento da folha 1200, 1210 e fechamento. Então, o que é o objetivo? É que todos os lançamentos, tudo que ocorreu na folha de pagamento de vocês, elas entrem lá para dentro do portal. Por exemplo, agora, quem é do grupo 1 e 2, por exemplo, não precisou fazer a RAIS. Por quê? Porque todos os dados estão lá dentro. Então, o objetivo é que todos os dados sejam enviados de forma correta, para que não seja feito
novamente algumas rotinas. Por exemplo, agora eu tive alguns clientes que não estavam mandando. E quando foi tentar fazer a RAIS dentro do sistema da RAIS lá, ou gravar o arquivo aqui no nosso, empresas do grupo 1 e 2, não é mais necessário fazer isso. O programa da RAIS não aceita. Então, aí teve a necessidade de começar a fazer os envios aqui pelo nosso sistema. Então, o objetivo é que tudo isso fique centralizado lá dentro do portal. Então, assim, do que eu tinha para falar para vocês hoje em relação ao e-social, é isso que eu passei para vocês. Eu estou aqui para tirar dúvidas. Grupo 3, de diferente, é a inclusão dessa informação aqui dos periódicos, que era o que está a terceira fase aqui, né? Que necessita desses envios que eu passei para vocês. Tudo isso que eu passei para vocês, o nosso analista, ele desenvolveu uma cartilha, tá? Então, tudo isso que eu vim falando para vocês desde as 9 horas da manhã, nós temos ela numa cartilha, todas as informações. Então, se vocês ficarem com dúvidas, podem me mandar um e-mail que eu envio essa cartilha para vocês, tá? Eu vou abrir ela aqui para mostrar. Então, tudo que eu fui falando, ela está aqui e de uma forma mais completa e mais detalhada, tá? Porque tem todas as informações, tem a parte legal, o embasamento legal também. Deixa ele abrir aqui, que daí eu mostro para vocês. Tá, para receber a cartilha, manda e-mail para mim, tá? O meu e-mail é rose@exactus.com.br, rose@exactus.com.br. Pode mandar para mim que eu envio para vocês. Dentro do site da Exactus, nós temos lá a parte que o cliente acessa, né? E nessa parte que o cliente acessa, tem a área de conhecimento. Então, lá vocês vão encontrar bastante informações também. Deixa eu mostrar aqui um pouco para vocês dessa cartilha, ó. É uma cartilha bem detalhada. Então, aqui ele já começa, ó, o que é o e-social, quem está obrigado, os prazos, como acessar o e-social, o ambiente do e-social. Aqui, olha, que eu passei para vocês a parte do analisador de dados. Aqui detalha o que é cada um dos eventos. Então, o que é o S1000, o que é o 1005, o S1000 que eu comentei, que é a parte da empresa, 1005, que é a parte de locação, a tabela de rúbricas, também o 1020, que é a parte de locação, o 1030, que são as funções, o 1040, que é a parte de função, ou cargos comissionados, os horários. Aí aqui, olha, o 1200, então, o que é o 1200, o que é o 1010, o que é o fechamento. Aqui a parte do 2190, que é a admissão do colaborador, o 2200. Então, assim, olha, para cada item, tem aqui a informação. Tem também, deixa eu olhar aqui para vocês, olha, o que eu passei para vocês aqui sobre o GSE. Lembra que logo no início eu comentei com vocês? Aqui fala ó, sobre DCTF Web, como inativar eventos. São muitas informações. É bem interessante fazer a leitura dessa parte aqui, de todos esses itens, pelo menos para ter conhecimento assim, do que é cada item, do que é cada evento. Essa cartilha foi desenvolvida justamente com esse objetivo, que vocês pudessem entrar e fazer a leitura para que pudesse ter todos os dados bem claros para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Olha, como eu comentei, as três abas iniciais e tabelas, os não periódicos e os periódicos. Como que é, olha, aqui os envios e aqui o totalizador que é a parte do fechamento.
Então, aqui, por exemplo, o que é o S1000? Então, ele vem descrevendo aqui o que é o S1000 e as informações, olha. Tá? E aqui, observa que está vendo aqui onde eu cliquei, virou uma mãozinha, tem um vídeo. Então, se vocês quiserem saber sobre, de posse dessa cartilha, se quiser ver o vídeo que foi gravado explicando o que é o S1000, então tem aqui, olha, o S1000, aqui tem para clicar e abrir um link do vídeo. O vídeo está lá no YouTube também. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. É uma tabela bem rica em informações, tá? Então, ela vai ajudar. Quem fez pergunta agora há pouco, olha, sobre matriz, filiais, construção civil, qual que é a forma de parametrização correta. Olha, preenchimento das locações, agora há pouco um participante fez perguntas, como fazer o cadastramento. Olha, sobre o certificado digital. Lembra que eu comentei com vocês, olha, sobre o gerenciador de serviços, como cadastrar o certificado. Olha, aquela informação que eu passei aqui para vocês logo no início. A configuração que vai ser necessária. Aqui que eu mostrei para vocês, ó, para o sistema já fica marcado para fazer a verificação. Aqui ele explica como que é o gerenciador de serviços. Então, assim, quem quiser a cartilha, pode mandar o e-mail para mim, que eu encaminho essa cartilha para vocês, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma dúvida. A Valéria está fazendo uma pergunta. Valéria, essas respostas você vai ter aqui na cartilha também, tá? Tem toda uma parametrização específica. Além de que, se você tiver uma central de atendimento, você pode entrar em contato com ela, que vai ser passadas as informações. Olha, aqui, como eu expliquei para vocês, para entrar aqui na geração dos eventos, para marcar as opções, o sinaleiro que eu comentei com vocês, como que funciona, como que está separada as abas. Ah, tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Olha, todas as abas aqui. Eu comentei agora há pouco que no início teve a pré-produção, que era uma fase de teste, depois passou a ter somente a produção. Aqui as informações sobre o que eu comentei com vocês do sinaleiro. Aqui são sobre os envios, né? Quando está pendente de transmissão no top, que eu falei para vocês, que está pendente de transmissão no top, ele está aguardando para ser enviado, ele está vermelho. Quando ele muda para amarelo, muda para pendente de transmissão no REX. Quando ele está transmitindo e está demorando um pouquinho para voltar, ele fica em transmissão. Essa demora se dá devido ao equipamento de vocês, a internet de vocês e a recepção lá no portal do E-Social. Então, às vezes, ele fica um tempinho aqui em transmissão, tá? E o objetivo principal, que é voltar transmitido com recibo, tá? Que é ficar verde. O duplicado, que eu comentei agora há pouco, que um participante perguntou, o duplicado, ele apresenta essa mensagem, não é erro, quer dizer que ele chegou lá no portal, ele encontrou já essa informação, ela está repetida, então ele avisa você, olha, já foi mandado uma vez, está duplicado, não é erro. Erro estrutural e erro de validação, que eu falei para vocês que quando tem erro, tem que clicar na engrenagem, olha, clica aqui na engrenagem para ver o que é o erro. Como eu comentei, às vezes a mensagem do erro não é clara. Olha, por exemplo, aqui, olha, essa mensagem, vocês olhando aqui, difícil entender o que é, né?
Mas observa aqui, por aqui agora eu já sei, ó, série da CTPS, elemento inválido. Então, como eu falei para vocês, a mensagem do erro não é clara. Eu consegui pesquisar aqui e verificar. O que ele está se referindo? Ó, deixei aqui em azul para vocês entenderem. Depois aqui da versão, série, CTPS, elemento inválido. Então, se eu for na chapa desse colaborador, eu vou verificar que a série está em branco, ou tem alguma informação lá que não está correta. Aqui embaixo, olha, dá outro erro. Olha, também deixei em azul para vocês. UF, CTPS, elemento inválido. Então, com certeza, esse colaborador que chapa 1, está faltando a série da CTPS e está faltando a UF da CTPS. Lembra que eu comentei que é uma informação importante? Não pode faltar? Tem que colocar? Então, porque aqui já deu um erro, olha. Só que, como eu disse, a mensagem é em inglês, é difícil de entender, através de uma parte da mensagem, eu consegui verificar que é isso, série da CTPS e o F em branco. Tem uma pergunta aqui, foi enviado 2190 e não foi enviado 2200. Tem que enviar o 2200. 2200 é os dados do contrato do colaborador. 2190 ele enviou a primeira parte, 2200 complementa. Então, sempre tem que enviar 2190 e 2200. Se não enviar o 2190, lembra que eu mostrei agora há pouco que tem o campo lá, se não quiser gerar o 2190, mas o 2200 tem que ir, tá? Sempre 2190 e 2200. 2200 é os dados do contrato, as informações cadastrais do colaborador. Deixa eu ver esse outro erro aqui, o 1005. Olha, essa chapa aqui, por exemplo, olha, ela está fazendo referência aos turnos, o turno que foi informado para o colaborador, olha. O que aconteceu aqui? Foi enviado os dados do contrato do colaborador e foi enviado para ele um turno 7. Ele está no turno 7. Só que lá dentro do portal não consta esse turno, tá? Então, ele está devolvendo aqui, ó, não existe no cadastro o turno 7 para esse período que foi informado aqui. Então, a mensagem aqui, ó, verifique o turno do colaborador, se já está cadastrado. Olha, sobre aqui o 1200, né? O que é o 1200? Então, ó, são informações da remuneração de cada trabalhador no mês de referência. Tá? Quem que está obrigado? Olha aqui, ó, o prazo de envio. Tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, deve ser transmitido até o dia 7 do mês subsequente ao mês de referência. Antecipa-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário. Então, aqui tem as informações, tá? Aí, o pré-requisito. Lembra que me perguntaram agora há pouco, eu tenho que estar com as outras abas verdinha? Então, ele está dizendo, o pré-requisito é o 2200, 2300, que tem que estar enviado. E aqui também tem um vídeo sobre isso. Aí, o 1210, ó, são informações prestadas relativas aos pagamentos referentes aos rendimentos do trabalhador, com ou sem vínculo empregatício, ou pagamento de participação nos lucros e resultados. Quem está obrigado? Aí ele diz aqui quais que são os pré-requisitos, o que precisa estar enviado. Tá? Então, para cada um deles tem uma explicação e tem um vídeo explicativo também. E o fechamento que eu falei para você, ó. O fechamento destina-se a informar ao ambiente do e-social o encerramento das apurações daquele mês, tá? Então, é necessário enviar o 1200, 1210 e fazer o fechamento. Então, sempre quando for antes de fazer o fechamento, se certifica que as férias foram enviadas, as férias do mês, se certifica que as rescisões do mês foram enviadas,
a folha de pagamento foram enviadas e aí sim faz o fechamento, tá? O objetivo era que vocês conseguissem entender essa questão do e-social, como que faz os envios, né? Espero que o objetivo tenha sido atendido, procurei explicar da forma mais clara possível para vocês, tá? Tendo alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a central de atendimento de vocês. Se for cliente direto, pode entrar em contato com o nosso suporte. E numa próxima oportunidade, daí a gente pode esclarecer outras dúvidas ou fazer algum outro tipo de treinamento, tá ok? Muito obrigado a todos pela participação.